O tema da aula de hoje são fármacos antifúngicos. A gente vai prescrever esse tipo de medicamento para tratar casos de micoses, como a candidíase. Como a gente lida com a cavidade oral do paciente, a gente pode ter a candidíase pseudomembranosa, a candidíase eritematosa, a estomatite protética, que pode ser conhecida como atrófica crônica, a glossite romboidal mediana, a quelite angular e a hiperplásica. E aí, para cada tipo de candidíase, a gente vai ter um tipo de fármaco específico, né, com a sua posologia adequada. E aí, quando a gente fala desses antifúngicos, a gente tem que ter em mente que existem dois tipos. A gente tem fármacos que são tópicos, como a anistatina e o miconazol, que é um tipo de azol, e fármacos sistêmicos, como a anfotericina B e alguns azóis também, que eu vou citar mais na frente, certo? Então, vamos começar pelos fármacos tópicos. O primeiro deles, né, que eu citei, é a anistatina. A anistatina, a concentração dela vai ser de 100 mil unidades internacionais. E uma coisa interessante da anistatina é que ela vai ter ação em mucosa, certo? A nossa mucosa da cavidade oral. Então, quando é que eu vou prescrever? Quando aquele paciente tem uma candidíase pseudomembranosa ou uma candidíase eritematosa. São as mais comuns. Na candidíase pseudomembranosa, a gente vai ter aquela lesão bem característica de placas leucoplásicas destacáveis à raspagem. E a candidíase eritematosa, a gente não vai ter essa presença de placas, mas a mucosa do paciente vai ter algumas regiões eritematosas. E em relação à anistatina, a gente tem dois tipos de prescrição. Quando a gente tem uma lesão, né? Uma micose localizada somente na nossa região oral, ou quando a gente já tem uma lesão na nossa orofaringe também. Por que eu vou ter dois tipos de prescrição diferentes? Porque a anistatina, por ser um fármaco tópico, ela só vai ter ação com aquilo que ela tem em contato. No caso de ser uma lesão localizada apenas na cavidade oral do paciente, a posologia vai ser bochechar de 5 a 10 ml, certo? Porque essa substância ela é líquida, então você põe no copinho de 5 a 10 ml, de 6 em 6 horas, e o paciente vai fazer uso de 7 a 14 dias. Já quando é em orofaringe, o paciente vai bochechar esses mesmos de 5 a 10 ml, de 6 em 6 horas, por 7 a 14 dias também. Mas como a gente tem essas lesões, né, esses fungos localizados na região de orofaringe, o paciente vai precisar deglutir, ok? Para que quando ele faça essa ingestão, né, desse medicamento, na hora que ele está engolindo, esse fármaco vai entrar em contato com a mucosa da orofaringe e vai conseguir ter o seu efeito. Então, só recapitulando, se eu tenho uma lesão de candidíase pseudomembranosa ou uma candidíase eritematosa, né, que está localizada na minha mucosa, mas ela está localizada só na minha região oral, eu vou só bochechar 5 a 10 ml de 6 em 6 horas por 7 a 14 dias. Mas, se ela já estiver localizada em região de orofaringe, o paciente, além de bochechar, ele vai deglutir esses mesmos de 5 a 10 ml de 6 em 6 horas por 7 a 14 dias. Letícia, mas meu paciente, ele pode engolir esse medicamento, não vai fazer mal para o sistema dele? Ele não vai ter nenhum efeito adverso? Se ele tomar só a posologia adequada, ele não vai ter efeito algum, porque a anistatina ela não interage com o nosso trato gastrointestinal. Então, se ele seguir a posologia certinho, ele não vai sentir nada. Agora, se o paciente quiser virar a garrafa de anistatina, é claro que ele vai sentir alguma coisa, certo? Mas durante uma prescrição convencional não tem por que se preocupar, justamente porque esse tipo de fármaco não interage com o nosso trato gastrointestinal, né, com o nosso organismo. Essas prescrições, né, que eu falei agora para vocês, é quando a gente está
falando de um paciente adulto, ou então um adolescente, ou uma criança, né, que já consiga fazer o bochecho. Quando a gente fala de lactentes, que são aqueles bebês que ainda estão amamentando, eles não têm essa coordenação motora para fazer o bochecho. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pede para a mãe umedecer uma gaze, certo? Com a anistatina. Aí ela pode passar essa gaze com o dedo mesmo pela superfície da mucosa do bebê. A candidíase nesses pacientes, né, lactentes, é conhecida por sapinho. O sapinho é a mesma coisa que a candidíase pseudomembranosa, certo? A gente orienta a mãe dessa forma. Se for em crianças, certo? Não vai ser de 5 a 10 ml, vai ser de 1 a 6 ml somente, certo? Porque o adulto a gente acaba prescrevendo uma quantidade maior para ser proporcional ao organismo. Então, em adultos, ou naquelas crianças, né, acima de 40 quilos, que na farmacologia a gente já considera adulto, de 5 a 10 ml, de 6 em 6 horas, durante 7 a 14 dias. Em crianças que podem fazer o bochecho, mas tem menos de 40 quilos, vão bochechar de 1 a 6 ml, de 6 em 6 horas também, durante 7 a 14 dias. Ai, meu bebê tá com sapinho, né? Aquela candidíase pseudomembranosa. Só que como ele mama, como ele não tem coordenação para bochechar, a mãe embebeda a gaze e passa na cavidade oral do paciente, né, do bebê. E eu comentei, né, que é de 7 a 14 dias. Como é que a gente normalmente faz? A gente prescreve por 7 dias e pede para o nosso paciente voltar para o consultório, para a gente fazer uma reavaliação. Se ele precisar de mais medicamento, né, se na hora que você lá estiver avaliando, você acha que não foi suficiente 7 dias, você passa por mais 7 dias e aí fecha o tratamento com 14 dias. É assim na maioria das vezes. Muito difícil já passar os 14 dias, até porque a gente gosta desse acompanhamento. E um outro tipo, né, de antifúngico tópico é o miconazol creme, que a gente conhece pelo nome comercial de Dactarin. Uma diferença entre a anistatina e o miconazol, além da anistatina ser um frasco, né, um fármaco mais líquido, o miconazol e o miconazol serem creme, a anistatina ela só atua em mucosa, enquanto o miconazol ele só vai atuar em pele. Ou seja, quando eu tenho aquele paciente que está se queixando daquela feridinha na comissura labial, certo? É um paciente mais idoso, que perdeu a dimensão vertical devido à perda óssea. Aí acaba acumulando saliva, restinho de comida no ângulo da boca, acaba formando essa feridinha, que a gente chama de keilite angular, que é um tipo de candidíase. Nesses casos, nesses pacientes, a gente vai prescrever o miconazol creme. Como é um creme, não dá para me dizer uma posologia adequada, né? Quantas miligramas ou quantas gramas de pomada eu vou aplicar naquela região. Então, basta pedir para o paciente aplicar naquela região de 6 em 6 horas também, de 7 a 14 dias. Esses 7 a 14 dias do mesmo jeito. Passa durante 7 dias, né, a prescrição, pede para o paciente retornar para o teu consultório, tu faz uma avaliação e vê se ele precisa de mais 7 dias para fechar o tratamento de 2 semanas. E em casos de lactentes, vai ser de 1,25 ml, de 6 em 6 horas, durante 7 a 14 dias. E maior que 2 anos, de 2,5 ml, de 6 em 6 horas, de 7 a 14 dias. Mas aí não vai ser a pomadinha, né? No caso, vai ser a solução. E é isso. A anistatina e o miconazol, eles são os mais utilizados. Eu não posso utilizar miconazol para tratar candidíase pseudomembranosa ou eritematosa e também não posso fazer uso de anistatina em caso de quelite angular, justamente porque a anistatina atua em mucosa e o miconazol em pele. Não esqueçam disso, porque às vezes é pegadinha em prova. Um outro tipo de azol nesses antifúngicos tópicos, a gente tem o clotrimazol. Ele é em creme
e ele era muito utilizado para tratamento de candidíase na forma de pastilha. Por que a gente não utiliza? Porque esse fármaco não é mais comercializado. Eu estou trazendo ele aqui para vocês a título mesmo de informação, e em uns anos atrás ele foi cobrado em concurso, mesmo não sendo mais comercializado. Por isso que eu estou falando aqui para vocês, certo? Então, o clotrimazol, ele é um creme utilizado para o tratamento dessa candidíase, mas na forma de pastilha, mas ele não é mais comercializado. A gente não vê mais ele sendo vendido, então não tem por que prescrever. E como fármacos sistêmicos, a gente vai ter a anfotericina B, os azóis, que são cetoconazol, fluconazol e o itraconazol. Ah, Letícia, mas quando é que eu vou passar um fármaco antifúngico tópico e um sistêmico? Eu vou prescrever o tópico quando aquele meu paciente só tiver sintomatologia tópica. Como assim? Ele pode sentir uma ardênciazinha bucal, um desconforto, mas nada além disso. Agora, se o meu paciente se queixar para mim que ele tá com fadiga, se sente cansado, com fraqueza muscular, febre, não adianta mais eu passar só um fármaco tópico, porque esse fungo já se instalou no sistema, né, no organismo do meu paciente. Aí eu vou ter que abrir mão de um fármaco sistêmico. O primeiro deles, né, que eu comentei, é a anfotericina B. Ela foi o primeiro antifúngico desenvolvido, mas ele tem uma menor absorção no trato gastrointestinal. Ele é utilizado para qualquer idade, a posologia de 0,5 a 1 mg por quilo em glicose 5% de 6 em 6 horas. Esse tipo de medicamento, ele é administrado somente em hospitais, certo? A gente não prescreve esse tipo de medicamento. Ele é prescrito no receituário A, aquele receituáriozinho amarelo de hospitais. E é assim que eles vão, essa posologia, né, é assim que eles vão administrar por via endovenosa no paciente. E alguns efeitos adversos, a gente pode ter a toxicidade de infusão e cumulativa. Já o cetoconazol, que é um outro tipo de fármaco sistêmico, a gente vai ter ele em comprimido, para a gente poder administrar via oral, mas também vai ter em creme e o shampoo. A gente prescreve, claro, o via oral. Ele é muito utilizado para infecções moderadas e em pacientes imunossuprimidos. A sua posologia é 200 mg por dia durante 7 dias. Aí, aquele mesmo esquema, tá? De todos os antifúngicos. De 7 a 14 dias. Passa 7 dias, depois reavalia. Se precisar, passa mais 7 e fecha o tratamento de 2 semanas. Em casos de pacientes que tem menos de 40 quilos, a gente vai prescrever 100 mg por dia. E em casos de pacientes com menos de 20 quilos, 50 mg por dia. E por fim, a gente vai ter o fluconazol e o itraconazol. Ambos, a posologia é a concentração de 150 mg, certo? E o paciente vai tomar apenas uma vez na semana. Como tratamento de antifúngico, vai de 1 a 2 semanas, né? 7 a 14 dias. Esse fármaco, a gente vai prescrever só uma vez. Quando terminar essa semana, ele volta para o consultório e, se a gente precisar, pede para ele tomar mais outro comprimido. Esses fármacos são utilizados para infecções severas ou decorrentes e também em pacientes imunossuprimidos. Só um cuidado com o fluconazol, porque ele tem um teor teratogênico, certo? Pode sim causar uma malformação fetal e ele pode se acumular no líquido céfalo-raquidiano. Então tem que ter um pouquinho de cuidado sobre isso. E o fato, né, dele ser utilizado apenas uma vez na semana, ele é considerado mais forte, né, mais potente, já que a meia-vida dele é bem maior. E a posologia para crianças é de
3 a 6 miligramas por quilo, uma vez na semana também. Então é isso, esse foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Lembrando que eu vou prescrever um fármaco tópico se ele apresentar sintomatologia tópica, certo? A partir do momento que ele apresenta febre, fadiga ou qualquer outro sintoma sistêmico, eu tenho que escolher um cetoconazol, um fluconazol ou um itraconazol. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, ou com a Carol, ou com qualquer outro professor da disciplina.